Olá, amigos e amigas do nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje, com muito carinho, venho trazer a história de Nossa Senhora de La Salette. Nossa Senhora que apareceu na França em 1846. Pois bem, eu peço desculpa se eu repetir alguns dados, pois serão tirados de duas fontes. Vamos lá. Nos belos Alpes da França, existe uma montanha chamada La Salette. Ela fica na diocese de Grenoble. Em setembro do ano de 1846, duas crianças pastoreavam ovelhas no alto da montanha. Um menino chamado Maximin Giraldi, de 11 anos, e a adolescente Melanie Cavalt, de 15 anos. As duas crianças tinham pouco estudo por causa do difícil e exigente trabalho que faziam. Em uma tarde, enquanto esperavam a hora de voltarem para casa, viram uma forte luz e uma senhora sentada numa pedra, com belos trajes de camponesa. Era uma belle dame, como eles definiram. Ela tinha na cabeça um diadema dourado e pisava sobre lindas flores, que desapareceram quando ela foi embora. A senhora estava chorando e disse: Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Estou aqui para contar uma grande novidade. Se meu povo não quiser aceitar, vejo-me forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte, tão pesado, que não posso mais segurar. Há tanto tempo que sofro por vós. E a Virgem continuou num bonito diálogo com os pequenos pastores. E vocês, fazem bem as orações? Eles responderam, não muito bem. E Maria continuou, meus filhos, é preciso fazê-las bem, à noite e de manhã. Quando não puderem rezar, recite ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Mas quando tiverem tempo, é preciso rezar mais. As crianças estavam maravilhadas com aquela visão. E Nossa Senhora continuou. Os que conduzem os carros de boi não o fazem sem abusar do nome de meu filho. Se a colheita se estraga, não é senão por vossa causa. Bem vô-lo mostrei no ano passado com a colheita das batatas. E não fizeste caso. Ao contrário, quando encontráveis estragados, era então que em tom de revolta pronunciáveis o nome de meu filho. As famílias reconheciam que essas coisas realmente tinham acontecido com o povo daquela região. Se tiverdes trigo, não o semeeis, pois os animais comerão tudo. O que semeardes e o que vingar, reduzir-se-á a pó, quando for malhado. Sobrevirá uma grande fome. Os outros farão penitências pela fome. As nozes estragar-se-ão, as uvas hão de apodrecer. Porém, se vocês se converterem, até as pedras e as rochas se transformarão em montões de trigo e batatas. Aparecerão semeadas por sobre a terra. Nossa Senhora pediu que no local da aparição fosse construída uma igreja e que se fundasse uma congregação para a qual ela mesma ditou os fundamentos e as regras. Após momentos, Nossa Senhora foi desaparecendo, a luz diminuindo e ela foi embora. Maximin quis pegar uma das rosas que estavam embaixo dos seus pés, da Virgem Maria, mas elas desapareceram. Os pastores então correram para falar com seus pais e seus patrões. Nos dias que se seguiram, muitas romarias começaram a subir a montanha, até o local da aparição, e muitos milagres começaram a acontecer. O bispo de Grenoble fundou a congregação dos missionários para construir um santuário no lugar das aparições. O santuário se tornou a Basílica de Nossa Senhora da La Salette. Isso aconteceu no ano de 1878, por bênção papal. Os missionários tinham ainda a missão de divulgar a mensagem de Nossa Senhora da Salette, que assim passou a ser chamada por causa da montanha de La Salette, onde ela apareceu. O Papa Pio IX aprovou no dia 19 de setembro de 1851 a carta pastoral do bispo de Grenoble, que instituiu o título de Nossa Senhora da Salette. Melanie Gavalt, que se tornou freira das Irmãs da Providência de Corenc e morreu no ano de 1904, disse que Nossa Senhora chorava o tempo todo em que falava com eles. Porém, as lágrimas não diminuíram. Seu ar de rainha e senhora tornaram-se a mais bela
e amorosa de todas as mães. Melanie Gavalt disse que Nossa Senhora trazia uma cruz em seu peito, de um lado um martelo e de outro um alicate. O martelo representando o pecado de todos que pregavam mais ainda Jesus na cruz, e o alicate as orações do povo, que tirando os pregos de Jesus fosse aliviar um pouco de suas dores. O tema das aparições de Nossa Senhora de La Salette é muito forte e atual. Vale a pena ler a mensagem completa de Nossa Senhora de La Salette. Ela falou muito sobre a importância da conversão dos pecadores, de fazer a penitência e que todos devem se livrar dos pecados mortais. Nossa Senhora citou as regras da nova congregação que queria que fosse fundada a Ordem da Mãe de Deus, com sacerdotes, religiosas e também com leigos. A congregação teria como missão pregar uma grande conversão do clero naquela época. A Bela Senhora veio para mostrar para todos que a simplicidade e a oração são os caminhos para se chegar a Jesus Cristo e acabar com o pecado mortal a que o mundo vulgar leva o homem. No momento em que a Virgem Maria se manifestava na montanha de La Salette, as duas crianças, no dia 19 de setembro de 1846, os primeiros irmãos de São Vicente de Paulo, o fundador Jean-Léon Le Prévost e os irmãos Clemente Mionet e Maurice Maignin começavam a sua missão de evangelização dos operários e dos pobres. Convencido de que a aparição de La Salette era uma confirmação do carisma da congregação nascente, o Sr. Le Prévost prometeu à Virgem Maria de edificar um santuário em sua honra e construiu 10 anos depois, em 1856, o Santuário Notre-Dame de La Salette, em Paris. As origens da congregação e a história maravilhosa do santuário são praticamente contemporâneas. As aparições de Nossa Senhora na montanha de La Salette. A capela de Nossa Senhora de La Salette foi o primeiro santuário construído em Paris, como lembrança da aparição da Virgem Maria aos pequenos pastores. A pequena pedra foi posta no dia 21 de novembro de 1856. A bênção e a inauguração foram realizados no dia 18 de setembro de 1858. Ampliada em 1886, ela conservou os seus traços iniciais, sua arquitetura inicial. Hoje, nela se encontram os túmulos do venerável Jean-Léon Le Prévost e o do servo de Deus Padre Henri Planchat, fuzilado durante a Comuna de Paris, no dia 26 de maio de 1871, na rua Acho. Os dois pastorinhos, Maximin Giraldi e Melanie Gavalt, tiveram uma visão da Virgem Maria numa montanha, perto de La Salette, na França, a 19 de setembro de 1846, por volta das 3 horas da tarde. Fazia muito sol. Maximin Giraldi e Melanie Gavalt haviam recebido apenas uma limitada educação. A aparição consistia em 3 fases diferentes. As crianças viram numa luz resplandecente uma bela dama, em um estranho costume, falando alternamente em francês e no dialeto local do occitano. Ela estava sentada sobre uma pedra, e as crianças relataram que a belle dame estava triste e chorando, com seu rosto descansando em suas mãos. A bela senhora pôs-se de pé e disse: "Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Se meu povo não se quer submeter, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não posso mais segurar. Há quanto tempo sofro por vós? Dei-vos 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º dia, e não o querem conceder. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas 2 coisas que se tornam tão pesado o braço do meu filho. Se a colheita for perdida, a culpa é vossa. Orai bem, fazei o bem. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Eu vou-lo mostrei no ano passado com as batatinhas, e vós nem fizestes caso. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, blasfemáveis, usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano para o Natal não haverá mais. Então as crianças descem até a Bela Senhora
Ela não parava de chorar. Segundo os relatos das crianças, a senhora era muito alta e toda de luz. Vestia-se como as mulheres da região, vestido longo, um grande avental, lenço cruzado e amarrado às costas, touca de camponesa. Rosas coroavam sua cabeça, ladeavam o lenço e ornavam seu calçado. Em sua fronte a luz brilhava como um diadema. Sobre os ombros carregava uma pesada corrente. Uma corrente mais leve prendia sobre o peito um crucifixo, resplandecente, com um martelo de um lado e de outro um turquês. Assim, a bela senhora falou em segredo a Maximino e depois a Melânia. E novamente os dois em conjunto ouvem as seguintes palavras: se converterem as pedras e rochedos, se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. E a bela senhora concluiu, não mais em patóis, e sim em francês: pois bem, meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo. Terminou assim sua aparição. Segundo as crianças, ela andava, mas as plantas de seus pés não esmagavam a relva, quase não dobravam os talos. Melanie correu e contemplou de novo lá do alto. Depois, segundo ela, viu o rosto e a figura de Nossa Senhora desaparecendo à medida que a luminosidade aumentava. Em sua aparição em La Salette, Nossa Senhora deixou uma mensagem que diz muito da realidade em que vivemos em nosso tempo. Nossa Senhora confiou uma mensagem aos videntes Maximino, Giraldi e Melanie Cavalti em sua aparição em La Salette, na França, em 19 de setembro de 1846. No início da aparição, ambos viram a Santíssima Virgem Maria sentada sobre uma enorme pedra. Ela tinha o rosto entre as mãos e chorava amargamente. As duas crianças foram até a bela senhora, que não parava de chorar. A Virgem Maria explicou a Maximina e a Melanie que chorava pelos pecados da humanidade e que deveríamos rezar para que o braço do seu filho Jesus não pesasse sobre a terra. Além da mensagem confiada aos dois videntes, pedindo oração e penitência pela humanidade, a Mãe de Deus confiou a Melanie um segredo que deveria ser revelado somente em 1858. Em 1852, o Papa Pio IX aprovou a aparição e reconheceu a origem celeste da mensagem. O Papa Leão XIII também reconheceu e apoiou a mensagem de La Salette, e o Papa João Paulo II considerou como o coração das profecias de Maria. Num primeiro momento, Nossa Senhora fala da infidelidade de muitas almas consagradas a Deus. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornam-se croacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus brandam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno, em favor do mundo. Depois a Virgem Maria profetiza sobre a família e a sociedade em quais os males que se seguirão. Dessas profecias, apresentamos aquelas que são mais significativas e que dizem muito respeito também ao nosso tempo. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nelas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Toda a ordem e toda a justiça serão calçados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família.
Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios. Os maus entenderão sua malícia, até nas casas as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá ajuda e intercessão. Essa aparição da Virgem Maria Santíssima em França foi reconhecida e aprovada pela Igreja em 1851. O texto dos segredos não foi incluído nessa aprovação, já que foram divulgados posteriormente a esta data. O bispo de Grenoble, a que pertence a La Salette, encarregou 2 teólogos da investigação da aparição e de todas as curas registradas. Durante 5 anos fizeram uma minuciosa investigação em toda a França. Aproximadamente em 80 lugares diferentes, os bispos encarregaram sacerdotes que investigassem as curas milagrosas, através das orações a Nossa Senhora de La Salette e da água da fonte. Centenas de graças foram registradas. O Santo Padre Pio IX aprovou a devoção a Nossa Senhora de La Salette, pediu aos jovens que lhe enviassem o relato dos segredos por escrito. Tempo depois, dirá o Santo Padre Pio IX: estes são os segredos de La Salette. Se o mundo não se arrepender, perecerá. Essas são as palavras do Papa João Paulo II sobre La Salette. Neste lugar, Maria, a mãe sempre amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e a rejeição a Deus, enquanto manifestam ao mesmo tempo a apaixonada fidelidade que seu filho mantém com relação a cada pessoa, embora seu amor redentor esteja marcado com as feridas da traição e do abandono dos homens. Mensagem de La Salette. Várias congregações foram fundadas pela inspiração de La Salette, entre as quais os missionários e os irmãos de Nossa Senhora de La Salette. No dia 1º de maio de 1852, Dom Felisberto de Bruyillard publica novo mandamento anunciando a construção de um santuário sobre a montanha de La Salette e a criação de um grupo de missionários diocesanos, a quem dá o nome de Missionários de Nossa Senhora de La Salette, e acrescenta: a Santa Virgem apareceu em La Salette para o mundo inteiro. Quem disse pode duvidar? O futuro irá confirmar e ultrapassar essas expectativas, assegurar o elo de ligação. Pode-se, pois, dizer que Maximino e Melania cumpriram sua missão. Se encontra no coração da montanha, a 1.800 metros de altitude, nos Alpes franceses. O santuário e a hospedaria foram confiados pela Diocese de Grenoble, Associação dos Peregrinos de La Salette. Os missionários e as irmãs de Nossa Senhora de La Salette asseguraram sua animação e funcionamento. O dia a dia é tomado pela Eucaristia e os ofícios da manhã e da tarde, vigílias e procissões, terço e via sacra, sem esquecer a oração silenciosa, sempre possível na montanha ou nos oratórios. Pois bem, meus amigos, terminamos por fim este vídeo. Sem mais delongar, rezemos por tudo aquilo que Nossa Senhora pediu e trouxe nessa mensagem. Nossa Senhora de La Salette, que lembra sempre os pecados da humanidade, inclusive os pecados mortais, ao qual cometemos contra os 10 mandamentos, contra a igreja. Rezemos também pelos nossos sacerdotes, para que possam, com a graça de Deus, ter uma vida santa, como a nós também nele, leigos, que queremos ter uma vida santa, uma vida sempre pautada no Evangelho. Rezemos pelo fim da pandemia e por todas as famílias que o diabo quer tanto destruir. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.
Muito obrigado pela sua companhia. Desculpa por ter repetido os assuntos, pois foi tirado de duas fontes. E agradeço, né, a sua companhia nessa noite. E se você puder compartilhar, curtir, né, ativar o sininho também. Deus lhe pague. Fique com Deus. Um grande abraço.